Fala, meu querido, boa noite, como você está? Espero que esteja tudo bem com você. Muito prazer, eu sou Leonardo, eu estou gestor e corretor aqui na MyBroker Buena Vista, uma das unidades da MyBroker, uma das 72 unidades espalhadas por todo o Brasil. E a nossa a agência Buena Vista fica, como o nome já disse, aqui no Shopping Buena Vista. E eu já quero começar, apresentando para você a melhor oportunidade nos últimos 3 anos do mercado imobiliário. O que eu vou apresentar para você é algo único que eu tenho certeza que nesses mais de 3 anos como corretor, participando ativamente do mercado imobiliário, nunca vi nada parecido com isso. E eu tenho certeza que se você ficar até o final, você também vai ficar surpreso e se aproveitar essa oportunidade, você vai colocar muita, mas muita grana no seu bolso. Então, vamos lá para o conteúdo, para o que é mais importante. Como eu falei, eu faço parte de uma das 72 lojas da MyBroker espalhadas por todo o Brasil. A MyBroker hoje é a imobiliária que mais cresce em todo o Brasil e isso já se expandiu para outros países. Nós já temos duas imobiliárias no exterior, uma nos Estados Unidos, outra em Portugal, e nós já temos mais de 2.500 corretores. E esses números demonstram que a nossa forma de trabalhar está fazendo com que nós tenhamos um crescimento muito expansivo. Só para você ter uma ideia, a MyBroker, aonde ela chega, ela transforma o mercado imobiliário da cidade, porque o nosso jeito de fazer negócios é um só, pensando em apenas no cliente, pensando em você. Por isso, o nosso lema é fazer você ser bem-sucedido através de negócios imobiliários e pode ter certeza, meu querido, nós vamos sempre buscar a melhor opção para você. Então, eu já adianto aqui que se essa oportunidade não atender aquilo que você está buscando, não se preocupe, nós vamos encontrar uma outra opção que esteja ajustado com o que você deseja. Só para você ter uma ideia, esse nosso jeitão MyBroker já fez a nossa imobiliária vender mais de 12 bilhões de imóveis só nos últimos 3 anos. Imóveis não, 12 bilhões, em VGV só nos últimos 3 anos. Só no ano passado nós vendemos 4,7 bi. Isso é um resultado extraordinário para uma imobiliária tão nova. E isso tudo representa, em número de imóveis, um imóvel a cada 60 minutos. Acredite se quiser, enquanto você dormia a noite passada, nós vendemos 8 imóveis e esse número tende a crescer cada vez mais. E eu já começo aqui falando sobre um dado importante que assustou muita gente. A população de São Paulo, pela primeira vez em 100 anos, meu querido, exatamente, em 100 anos, caiu, perdeu pessoas. A população de São Paulo perdeu pessoas pela primeira vez em 100 anos. Isso por quê? Porque hoje em dia, com a globalização, com a internet, você consegue fazer tudo o que você só conseguiria fazer em cidades específicas, em outras cidades que oferecem para você qualidade de vida e serviços públicos muito melhores. Trouxe inclusive um dado aqui do censo, de 2022. Goiás e Santa Catarina foram os estados que mais receberam pessoas nos últimos anos. Olha só que interessante. As cidades que mais perderam, os estados, foi o Rio de Janeiro, Mato Grosso, Distrito Federal, Pará e São Paulo. Muitas dessas pessoas estão aqui na cidade de Goiânia, justamente por buscar uma qualidade de vida e entender que Goiânia é sim a melhor cidade do Brasil. E o que isso reflete na população de Goiânia? Só para você ter uma ideia, nós saímos de 2010 até 2022 para um número de 2.178 para 2.600.000 habitantes, crescimento de mais de 19%, e que até 2030 tende a crescer mais 15%. Nós estamos falando que Goiânia vai chegar a mais de 3 milhões de habitantes até 2030. E isso gera um déficit habitacional. Hoje nós temos mais de 884 domicílios ocupados. E nós ainda precisamos até 2030 de mais 133 mil domicílios. Eu tenho certeza que você já se fez essa pergunta, porque nós corretores recebemos ela com muita frequência. Será que tem gente para morar em todos esses prédios? Será que tem gente para morar em todos esses apartamentos que estão construindo? Goiânia parece um canteiro de obras. Meu querido, se em 10 meses parar de construir, Goiânia fica sem estoque de imóveis à venda. O crescimento aqui é tão acelerado e a necessidade cresce tanto que nós precisamos constantemente de novos lançamentos, de novos empreendimentos. Outro dado que reforça a necessidade de moradia aqui é o número de moradores solitários. Em 2012, nós tínhamos 12,2% da população morando sozinho. Esse número, em 2024, cresceu para 18,6%.
Então, nós temos um crescimento muito grande de pessoas indo morar sozinhas, o que faz com que a necessidade de mais moradias, de mais locais que atendam essas pessoas. Você pode considerar, eu tenho certeza que você viu muita gente casando, muita gente separando, filhos saindo da casa dos pais para ir morar sozinho, algo que antigamente não acontecia. Geralmente só acontecia quando eles se casavam. Hoje em dia é bem comum o filho sair da casa dos pais para ir morar sozinho. Isso gerou uma necessidade muito grande habitacional. E uma forma que ajudou muito a isso é a mesma forma que aconteceu com o Uber e o táxi. Como assim? A modernidade vai ajudar a corrigir esse déficit populacional. E olha só que interessante. Não sei se você lembra, antigamente, se você precisasse de um veículo que não fosse seu, você precisasse se locomover de um lugar para o outro, ou você iria de ônibus, ou você precisava de um táxi. E o que é interessante? Antes, os táxis tinham um preço muito alto. Quem que precisava andar de táxi ficava 100% refém dos taxistas, de um grupo de pessoas que tinham uma licença e que faziam com que esse mercado ficasse extremamente restrito a um grupo de pessoas. Quando a Uber veio trazendo a modernidade, a tecnologia, ela fez o quê? Com que isso fosse popularizado. Hoje em dia, uma pessoa com um carro simples, ela consegue atender a mesma demanda que o táxi atende. O que isso fez? Com que as necessidades da população fossem melhor supridas. Então você consegue, com um veículo, alguém ali que tem só um carro, consegue atender muita gente através do Uber. Hoje, a gente costuma falar que, da mesma forma que o Uber está para o táxi, o Airbnb, o Booking, essas plataformas, está para os hotéis. Uma pessoa com um quarto só consegue atender a demanda dessas grandes redes hoteleiras. Olha só que interessante. Da mesma forma que o cara pegou o carro que ele usava para o dia a dia e começou a gerar renda, hoje em dia, alguém com um quarto só, ela começa a ter uma renda. Ela consegue pegar aqueles clientes que antes ficavam reféns só da rede hoteleira. E quando a gente vai para a rede hoteleira de Goiânia, é muito pior, porque nós temos uma rede hoteleira extremamente defasada. Se você puxar na memória aí, você vai lembrar de dois grandes hotéis que nós temos aqui, que é o Castros e o Mercury, que fica um do lado do outro. Se uma pessoa precisar ir para bairros, né, precisar ficar próximo de bairros como Setor Marista, Setor Bueno, não tem grandes hotéis, ela vai precisar se hospedar num Airbnb e, por isso, esta é uma grande oportunidade. Olha só outro dado interessante para reforçar o quanto nós temos um déficit por moradia, principalmente moradias pequenas, para quem quer morar sozinho ou para quem quer investir. São Paulo, ela teve só no ano passado mais de 80% dos lançamentos imobiliários foram de apartamentos com metragens menores que 45 metros. A mesma coisa fez, né, com que São Paulo tivesse um boom imobiliário. Por quê? Muitas pessoas vindo de outros estados para poder investir na cidade que recebe muita gente, ganhando muito dinheiro, reinvestindo dentro da própria cidade, fazendo com que o mercado de compactos ficasse cada vez mais aquecido. Olha esse dado interessante. Em São Paulo, 80% dos lançamentos foram de imóveis compactos. Em Goiânia, apenas 5%. Nós estamos falando que a cada 60 lançamentos, apenas 3 foram de unidades compactas. O que isso mostra? Que nós temos muita margem para crescer, muita margem para crescimento. Se hoje você quiser comprar um apartamento de 44 metros quadrados em Goiânia, você não consegue. Nós temos um estoque total de 0, não tem nenhuma unidade. A mesma coisa vale para os apartamentos duplex com metragens menores que 100 metros. Os duplex, na sua grande maioria, eram imóveis com metragens mais altas, acima de 200 metros. E, entendendo essa necessidade, nós temos duas incorporadoras que vieram para resolver. Como? Trazendo esse tipo de moradia inteligente e ajudando você, meu querido, que é investidor ou que está querendo morar sozinho. Só precisa de um espaço, ter o seu lugar para gerar renda ou para morar muito bem. E eu já quero começar falando sobre o Deco, um lançamento que, na minha opinião, é um dos mais lindos dos últimos anos aqui de Goiânia, que é o Deco, que fica do lado da Ricardo Paranhos, da Souza Andrade. Ele traz uma inspiração na arte Deco, que ela lembra muito os prédios de Nova York. Você vai lembra essa torre do Empire State aqui, você vai comparar ela com a fachada do prédio, você vai ver que é muito parecida. A localização dele, para mim, é perfeita. Por quê? Ela está do lado da Alameda mais charmosa de Goiânia, que mistura lifestyle
gastronomia e também um bairro, uma localização feita para negócios, e ela fica na continuação, o projeto, né, fica na continuação da Ricardo Paranhos. Então, ele está muito bem localizado, perto de tudo. Algumas ruas só, você já consegue sair, já chega no Jardim Goiás, quer dizer, tem o Autódromo, Serra Dourada, o Flamboyant. Ao lado do empreendimento, você tem a alta gastronomia de Goiânia, você tem o Caserato, o Alma, o 1999, o Tratoria, grandes restaurantes e, além disso, né, o que é de mais exclusivo em Goiânia, morar próximo ao parque. Nós não estamos falando de qualquer parque. O Parque Areião é o bairro com é o bairro não, né? É o parque com a maior vegetação entre os parques de Goiânia. Olha só que interessante. A fachada desse prédio lembra muito aquelas linhas do Empire State. E observe aqui embaixo, eles colocaram um detalhe em preto que parece que a torre está flutuando, que ela está desconectada da base. Eu tenho certeza que essa torre vai virar um ponto turístico aqui de Goiânia. E se você tiver um estúdio lá, ou um apartamento 2 quartos, muitas pessoas irão procurar esse estúdio para alocar ou para comprar. Você, além de fazer dinheiro com rentabilidade, você ainda vai ter muitas propostas para fazer uma alavancagem. E ele traz alguns elementos que é muito atrativo. Ele traz esse rooftop, que é na área mais nobre do prédio, que é na cobertura, uma piscina maravilhosa. Ele traz ali também alguns elementos, né, que lembram a cidade de Goiânia, que é como se fosse um ponto que muitas das vezes as pessoas vão usar para fazer fotos, para fazer imagens, o que vai gerar uma publicidade gratuita para você, um marketing digital aí feito pelas próprias pessoas. Eu até peço para você fazer uma pesquisa aí agora no seu WhatsApp, abre aí e digita aí DNA Smart Style. Você vai ver muitas, mas muitas fotos do rooftop. Rooftop ajuda você a rentabilizar muito. Aqui mais imagens, né? Você pode ver que você tem uma piscina para banho mesmo, uma piscina menor ali, talvez para criançada ou para quem quer ficar naquele momento mais relax. Ele traz sofisticação até no elevador, um elevador muito sofisticado, com esse dourado, lembra muito o ouro. Academia, né? Completaça lá na cobertura. Ele traz assinaturas de sucesso como a lavanderia Omo e o melhor de tudo, plantas que são totalmente acessíveis. Eu separei duas dessas que ele tem, então ele tem estúdios de 26 a 33, apartamentos de 2 quartos, 3 quartos e duplex. Eu trouxe duas plantas que para mim são as melhores para rentabilizar, eu vou te mostrar agora. A primeira é esse estúdio de 26 metros, é uma tipologia que para quem vem para uma passagem rápida ou quem mora sozinho, vai servir muito bem. E por quê? Porque o prédio já tem tudo o que você precisa. Ele tem lavanderia, ele vai ter nas proximidades restaurantes, a pessoa não vai precisar ficar cozinhando aqui dentro do apartamento, ela vai ter um lugar para poder lavar a sua louça. Aqui é aquele lugar para a pessoa dormir, para ela descansar e também estudar se ela quiser. Até para trabalhar ela não precisa, porque nesse projeto você tem coworking e sala para podcast. Olha só a oportunidade aqui. Esse apartamento, ele tem um valor total médio, né? Então pode ser mais caro ou mais barato, dependendo do andar. 364 mil. Você vai dar um ato de 7.800 ali. Depois você vai pagar mais 3 parcelas de 7.800 e logo em seguida, meu querido, você vai pagar parcelinhas de R$ 475. Eu estou falando que você vai investir em um imóvel com alto potencial de rentabilidade, pagando parcelas de 475 no setor marista. Quero pedir um favor para você. Tira um print dessa tela e salva. Daqui a 4 anos, nós vamos lembrar disso aqui, vamos dar muita risada. Porque é ilógico um apartamento no setor marista ter uma parcela de R$ 475. O pós-chave, né, que é ali o financiamento, que é o que nós destacamos aqui como chave, está de 218. Sabe o que isso significa, meu querido? Que esse imóvel, quando ele estiver pronto, ao financiá-lo, sabe o que você vai ter? Ele mesmo vai se pagar e vai gerar uma renda para você. Porque a rentabilidade média dele varia entre 4 e 5 mil, que é o que nós estipulamos de imóveis similares, né, em Goiânia e outras praças. E a parcela dele vai ser 2 mil e pouco. Então quer dizer que o quê? Ele vai se pagar e ainda vai sobrar dinheiro para você reinvestir. E a outra planta, a última desse projeto, tem mais um outro projeto que você não pode perder também, que é essa planta de 51 metros, 2 quartos. É uma planta que é muito versátil, por quê? Essa planta ela vai atender
aquele caso assim, Goiânia é uma cidade que ela atrai muita demanda hospitalar, principalmente para procedimentos estéticos. Então a pessoa vem, traz o filho, traz a mãe, traz um companheiro para acompanhar ela nessas consultas. Ela se hospeda aqui e nesse local ela consegue ter um quarto para o filho, para a mãe e um outro para ela poder descansar sozinha. É realmente uma planta perfeita. E se você quiser alugar ela também para rentabilidade de aluguel tradicional, ela também é bem passível de fazer isso. E olha só o precinho dela, tanto que é incrível. Valor total, 647 mil. O ato, você vai fazer em 4 vezes de 12.900. As mensais de 910 mil. Meu querido, menos de R$ 1.000 você tem um apartamento 2 quartos do lado da Ricardo Paranhos, a melhor localização da cidade. Pós-chave, 421 mil. Esse imóvel tende a ter uma rentabilidade que nós estimamos com a vacância de 13 dias de aproximadamente R$ 8.000. Isso é uma grande oportunidade para que esse imóvel, para que ele gere para você renda e mesmo se pague. Meu irmão, essa oportunidade, se você deixar ela escapar da sua mão, dificilmente você vai encontrar outra e você vai lembrar dessa live aqui. Olha só que interessante, um outro dado também sobre esse empreendimento da Souza Andrade. Quem comprou o Singá e o Gaudí, em 3 dias ele teve valorização de 13% a 15%. Nós estamos falando que em 3 dias o patrimônio de quem comprou um imóvel como esse, dessa mesma construtora, cresceu em mais de 100 mil. No Singá, mais de 114 mil e no Gaudí, mais de 144. Isso só o mercado imobiliário consegue fornecer para você. Você está entendendo que em um cenário como esse, se isso acontece com você, você vai ter dado 7 mil de parcela, você pode ter um ganho 5, 6, 7 vezes maior? É realmente surreal. E eu venho para o último empreendimento aqui, que é uma oportunidade também que está no setor marista, que é o Dual. Olha só que interessante. Ele está na rua 1130, no Marista, próximo ali do Caserato, do centro do Marista mesmo. Ele tem também uma fachada muito atrativa, o lazer no rooftop, da mesma forma que o da Souza Andrade, e traz grandes assinaturas como a lavanderia Omo. Ele tem no pavimento, no 32º pavimento, lá no alto, uma academia maravilhosa, academia com assinatura Flex. No 33º pavimento ele tem um rooftop, que é o lazer, que tem a piscina, tem um salão de festas para essa pessoa poder utilizar ali para fazer uma confraternização, tem o coworking. Imagina qual vai ser a experiência do seu cliente ao tirar uma foto lá do topo desse prédio do computador dele, trabalhando. Vai ser realmente algo estratosférico, vai gerar muita grana no seu bolso. Ele também traz, além do coworking, um espaço para podcast. Hoje em dia a pessoa não é mais só empresária, ela tem que ser empresário, também tem que ser criador de conteúdo, o que faz muito necessário esse tipo de espaço. E o que é o mais interessante? Como criador de conteúdo, ele precisa de um ambiente bonito para ele poder gravar os seus conteúdos, para ele mostrar a sua rotina. E imagina o quanto isso não vai atrair pessoas para esse empreendimento. E isso, quanto mais pessoas, mais dinheiro no seu bolso. Partindo aqui para a reta final, ele tem plantas de 21 metros, que é um estúdio. Essa planta de 21 metros, ela vai ter uma entradinha aí em 4 vezes de 6.900, mensais de 450, ainda menor do que o da Souza Andrade, e a gente tem as intermediárias de 5.300, uma única lá perto da entrega do empreendimento, e você vai financiar 175 mil. Uma parcela de aproximadamente 2 mil para uma rentabilidade, como eu disse, do outro de 4 a 5 mil. Se paga e ainda sobra dinheiro no seu bolso. O outro é um estúdio de 40 metros. Você pode, inclusive, juntar aquela planta com essa e ter um apartamento de 60 metros. Esse estúdio aqui, ele é interessante porque se a pessoa vai passar mais tempo, ela não vai usar só como uma moradia rápida, ela vai passar 2, 3 dias, ela vai demorar mais tempo aqui. Esse aqui é mais ideal. Por quê? Porque ele tem um espaço de sala, ele tem um lavabo, tem o banheiro com uma suíte, ele deixa ele um pouco mais reservado. Ele atende muito bem essa planta aqui, aqueles clientes de 2 quartos. Por quê? Porque a pessoa vai dormir, uma pessoa pode dormir no sofá-cama e a outra dormir lá na cama. É tão versátil quanto a planta de 2 quartos. E olha só o fluxo de pagamento. Parcelas de 4 vezes de 9.900, mensais de 650, semestrais de 7.800 e uma única de 5.900. Nós estamos falando que o financiamento vai ser de 315, uma parcela de aproximadamente 3.500, 4.000 reais, uma rentabilidade próxima aí a 6, 7 mil reais, que é o que a gente estima que aconteça.
Essa oportunidade, meu querido, é uma oportunidade que está chegando agora, que você, se você perder ela, você não vai conseguir uma outra nem parecida com essa. E eu vou te explicar por que você não vai conseguir uma oportunidade parecida com essa. Olha só que interessante. Esse lançamento, ele acontece agora no final do mês. Ele já vai acontecer agora. Final de fevereiro, provavelmente entre o dia 20 e o dia 25. No dia, serão chamados duas filas. Uma fila com pasta com Pix e uma fila com pasta. A pasta com Pix é uma intenção de compra mais forte. Você vai fazer o cadastro com o seu corretor e vai fazer um Pix de R$3.000 para a construtora. Esse Pix, ele vai te dar a oportunidade do que toda pessoa que trabalha no mercado imobiliário deseja, que é o quê? Beber água limpa, e não só uma vez, duas. Por quê? Porque além de você poder escolher tipologia, você vai poder escolher também a planta ideal para você. Você vai poder escolher a planta que mais te atende bem. Com isso, o que vai acontecer nesse projeto? Você vai poder escolher a planta que te atende, a tipologia, o andar que mais te agradar e você conseguir ter uma rentabilidade maior, já que você escolheu a planta ideal. Quem não tem a pasta com Pix, ele vem em segundo lugar, ficando com o que restou da pasta com Pix. Então, nossa experiência é nos últimos lançamentos que de apartamentos similares a esse, todas as unidades se esgotaram em apenas 4 horas. O que eu quero dizer para você? Se você perder essa oportunidade, se você não fizer o seu cadastro, sua pasta com Pix, provavelmente no dia do lançamento você não vai conseguir comprar uma unidade. A pasta com Pix, ela não te obriga a comprar, nem te garante uma compra, mas ela te dá a possibilidade de no dia escolher. Se você no dia decidir não comprar esse imóvel, não tem problema nenhum. A construtora faz o reembolso para você em até 7 dias, sem ônus, sem juros, sem cobrança, sem nem perguntar por que você desistiu da negociação. Então, meu querido, fica aqui o meu recado. Não perca a oportunidade de investir no setor marista com uma parcela de R$400. Procura o corretor que te convidou para essa live e faz o seu cadastro agora para que você não perca nenhuma dessas oportunidades, beleza? Tamo junto, Deus abençoe você e até a próxima.